Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco. E como não poderia deixar, a gente sempre acaba falando, conversando sobre aquilo que a gente vive o dia a dia. E, e o que eu tenho hoje para mim pensar e falar e discutir com você é sobre a gente está vivendo a política do Brasil que está meio indeciso. Houve a votação, as pessoas votaram, mas assim, a gente não sabe ainda o que vai ser do Brasil, se direita ou de esquerda, e isso acaba mexendo um pouco com a gente. E eu vi um texto aqui que é uma história que a gente conhece desde pequeno, que me faz lembrar isso daí. Então, eu compararia tudo isso que está acontecendo como se fosse a política e o elefante. E a história do elefante, você deve lembrar que o, as pessoas foram escolhidas para cada uma delas identificar aquilo que elas estavam pegando sem ser visto. Então a primeira pessoa, o que ela fez? De olhos vendados, foi lá e ela tocou na presa do elefante. E essa pessoa disse assim: era liso e afiado como uma lança. Achou que poderia ser uma lança. O segundo sábio se aproximou e tocou e falou assim que a cauda do elefante, ele respondendo que na verdade era mais do que parecido com uma corda. Ele falou assim, deve ser uma corda. E o outro ele vai e falou assim, vou tocar no joelho, mas ele não sabia que era o joelho e do elefante, e ele concluiu que era algo que é semelhante a uma árvore. E veio o próximo e disse assim, ele tocou na orelha do elefante e ele avaliando e se assemelhando, ele disse, parece um leque. E finalmente o último sábio chegou à conclusão de que, na realidade, o elefante era como uma parede forte e áspera, tendo tocado as suas costas. Olha só, quando eu vejo isso daqui, né, que a gente olhando o elefante no contexto todo, olhando ele ao vivo, você conclui logo que como ele é. Mas se dá somente uma partezinha para você tocar e você identificar e você não sabendo que é um animal, então você vai passar mil coisas na sua cabeça. E eu me sinto exatamente assim. Quando eu vejo falar de política, eu nunca me interessei em política. Nunca liguei para o que aconteceria ou deixou de acontecer. E nisso, dessa vez, assim, eu acabei me interessando porque eu vejo assim, nós estamos nos aproximando de governos que vão ficar um único governo mundial e que ele vai ser um padrão único e um único chefe mundial. A Bíblia fala sobre isso, né? Se quiser ler a Bíblia, você vai achar isso daí. Principalmente no Apocalipse, ele fala sobre esses últimos tempos. E quando a gente está nesse cronômetro, querendo identificar em que posição que estamos, se estamos chegando nesse último livro da Bíblia, ou se estamos ainda com mais tempo, e a gente fica, acaba se envolvendo emocionalmente, e isso acaba te gerando um estresse, você fica tão a fundo neste assunto. E o que eu quero dizer para você é que ninguém sabe nada. Assim como esses sábios, eles nenhum acertaram que era um elefante, cada um pegou somente um pedaço e cada um deduziu uma coisa totalmente muito longe. Assim também como a política, assim também como o Apocalipse, é uma coisa que a gente pode deduzir, mas a gente nunca vai imaginar exatamente como que é. E, e a gente que conhece o elefante, a gente passa a mão no elefante, a gente fala assim, como? Não tem outro animal tão grande, tão assim, que poderia não conhecer um elefante? Como? Mas quando você tem uma visão limitada, curta, que você consegue enxergar somente um pedacinho, nós somos iguais a esses sábios que ficaram limitados somente num pedacinho.
E eu quero dizer que muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento. A Bíblia fala assim: errais por não conhecer. E a gente pode estar errando todos os dias, a gente pode errar em todo o tempo com uma coisa ou outra. Às vezes você erra no seu jeito de pensar, às vezes você erra no seu jeito de olhar, como você vê as coisas e como você define. Muitas vezes você erra naquilo que você toca, às vezes você tocou em coisas que não deveria tocar, que nem uma pessoa que pode furtar alguma coisa de alguém, proposital ou não, não sei. E outras vezes nós colocamos nossos pés em lugares que não deveríamos estar e por aí afora. Erramos. E nós estamos sempre sujeitos a errar, e o pior de tudo, quando a gente erra e a gente continua teimando que aquilo não é um elefante, ou que aquilo não é tal coisa que alguém disse. Daí, quando eu vejo tudo isso, existe um ser, um único ser que sabe e conhece todas as coisas. Ele conhece o meu ser, e ele conhece você dentro de si, o que você pensa, o que você faz, tudo. Ele sabe, ele te conhece mais do que você se conhece, a mim também mais do que eu possa me conhecer. E este Deus que nos conhece tanto, ele nos dá o livre-arbítrio da gente escolher qual partido que você quer tomar. Qual parte que você quer, já você pensa que é assim, você escolhe que é isso, então Deus nos dá essa liberdade. Mas quando nós nos sentimos que nós não conhecemos nada, somos tão insignificantes como um cego que não consegue ver um elefante, só consegue ver um pedacinho do elefante, então nisso nós entendemos que Deus, eu não sei nada. Eu não sou dona da verdade, eu não conheço todas as coisas e eu sozinha, eu erro e eu não sou nada. Mas Deus, eu sou dependente e carente de Deus. Quando você reconhece isso, daí você entende que você abriu espaço para Deus te dar entendimento. E daí, você e Deus são o quê? Imbatíveis. Hoje Deus está chamando você para ser imbatível. E eu vou aqui agora com você pedir para esse Deus nos tornar-nos imbatíveis. Paizinho querido, Senhor, muitas vezes a gente tem os nossos achômetros, Senhor, a gente acha que as nossas deduções somos donas da verdade. Muitas vezes achamos que as pessoas estão erradas e que nós temos razão em algumas coisas, Deus. Mas na verdade, Senhor, quem somos nós para conhecer, Senhor Jesus, os olhos e a vista, o que aquelas pessoas, outras pessoas veem. Senhor Jesus, e também o que eu estou vendo. Senhor, só existe uma única verdade, e esta única verdade és tu, Deus. E é esta verdade que muitos, Senhor, não querem nem conhecer, nem falar contigo, porque não reconhecem que existe algo sobrenatural, que a gente não pode não ver. Mas eu sinto, eu creio. E quando eu sinto e eu creio neste Deus, daí eu creio, Senhor Jesus, que nós podemos todas as coisas, Deus. Nós podemos, Senhor Jesus, nos sentirmos, Senhor, seguros em Ti. Nós podemos nos sentir confortáveis em Ti. Nós podemos saber, Senhor, que não somos uma criatura que de uma evolução, de uma espécie, de um acaso, cresceu e se tornou vida aqui nesse planeta Terra. Não, eu tenho uma identidade, sei para onde estou indo, sei de onde vim, sei para onde vou, porque eu sei que tem um Deus, e eu já provei quantas vezes este Deus cuida de mim, quantas vezes Deus me surpreende com pequenas ou às vezes com coisas tão grandes, inexplicáveis, mas somente quando eu abrir os meus olhos e eu falar com este Deus, eu posso entender a clareza daquilo que é a verdade, que a única verdade é Deus. O resto é tudo engano. Senhor Jesus, quanto mais eu me aproximo de Ti, Deus, mais eu fico perto da verdade. Quanto mais me aproximo de Ti, mais eu tenho conhecimento. Quanto mais perto eu estou de Ti, Senhor, mais eu posso sentir, Senhor Jesus, a segurança, que somente em Ti a segurança. Não está, Senhor, em política, não está em governo, não está no salário, não está na economia, mas a nossa segurança está em Ti, Deus.
Fica conosco, Senhor. E se acaso, Senhor, uma dessas pessoas possa estar agora, Senhor Jesus, aflita, necessitada de alguma coisa, Deus. Deus, faça presente, que ela possa te chamar, te convocar, Senhor, e tu vais responder e vai fazer, Senhor Jesus, a providência que essa pessoa precisa, em nome de Jesus. Senhor, porque tu és o Deus que cuida, Deus que ama nos dar. Muitas vezes não dá mais porque muitas vezes a gente esquece que este Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, fica conosco e fica com esta pessoa que está ouvindo esse áudio, Senhor, que ela possa entender que Tu és o Deus para tudo eu sou. Tu és o Deus que se chama Eu Sou, que é para todas as coisas que nós precisamos. Fica conosco hoje e sempre. Amém.